Olá, tudo tranquilo? Como vocês estão? Hoje o assunto que eu quero trazer para discutir aqui com vocês é, é um pouco sobre livros e um pouco sobre filmes. Eu queria trazer os livros que se tornaram filmes e os filmes que falam sobre jornalismo. Eu vou falar dos não os mais conhecidos, mas os que eu mais me identifiquei. Porque, claro, existem milhares de filmes que abordam temas que o jornalismo é central. Filmes que foram derivados de livros ou de grandes reportagens. E eu vou trazer alguns aqui para ilustrar e para que vocês se aprofundem um pouco mais nesses estudos e assistam esses filmes, leiam esses livros, que vai ser muito importante para a sua formação como jornalista, ou para quem gosta de filme também, sobre investigação, apuração, desvendando crimes e corrupções políticas. É um prato cheio, é muito bom. Eu vou começar a nossa pequena lista com talvez um dos mais conhecidos no meio jornalístico. Não sei se é para os cinéfilos aí de plantão, mas para o jornalismo, um dos mais conhecidos e clássicos é A Sangue Frio, do Truman Capote. Ele, além de ser um livro que, de certa forma, causou um grande impacto no meio jornalístico, que originou ou fazia parte do que veio a se tornar o New Journalism nos Estados Unidos, e apareceram vários outros jornalistas também na mesma época, ou que já estavam fazendo antes um pouco, enfim, mas é um romance de não ficção, publicado pelo Truman Capote, um livro que conta a história de um crime, de um brutal assassinato de uma família por dois criminosos, e que o Truman Capote levou 6 anos para escrever esse livro. Na época ele era funcionário, vamos assim dizer, né, do The New Yorker, que é uma publicação norte-americana que trata muito de jornalismo literário e que conta histórias. Ele então publicou alguns capítulos na revista, né, nesse jornal, The New Yorker, é um formato revista, jornal, e depois de 6 anos ele publicou o livro. E desse livro dele foi feito um filme também, que conta essa história desse brutal assassinato, e mais à frente nós tivemos também um filme biográfico chamado Capote, que conta a história como que o Truman Capote mergulhou nessa história, porque ele ficou tanto tempo escrevendo e pesquisando e se aprofundando nesse tema. E eu vou trazer aqui umas imagens que eu acho interessante para ilustrar o A Sangue Frio. Eu comecei com um norte-americano, mas eu vou falar sobre um autor brasileiro também que tem muitas publicações que viraram livros. Aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui na pesquisa do Google. Esses dois senhores aqui foram no filme. Eu não vou dar o spoiler aí, apesar de ser bem antigo, né? Que a gente está falando aí de 1960, década de 1960, mas enfim. Esses dois caras aqui, que vocês estão vendo na imagem aqui, foram os criminosos que assassinaram uma família brutalmente. E o Truman, vou dar um pequeno spoiler, tá? O Truman meio que teve uma quedinha por esse carinha aqui do lado direito. Rolou um negocinho entre eles. Às vezes eu confundo os verdadeiros com os personagens do filme, mas aqui eu acho que dá pra ver que esses são os verdadeiros, né? Os verdadeiros assassinos. E essa daqui é a família que foi assassinada. Certo? Então essa é a primeira dica de leitura. Opa, vou pegar aqui, que é A Sangue Frio. A Sangue Frio é um livro de 1967,
ou 1965, e tem o filme de 1967. E o filme Capote só veio surgir em 2005, certo? Primeira dica. Isso são livros de jornalistas que viraram filme. Agora eu vou encadear aqui uma série de livros que viraram filmes. E esses daqui eu já assisti todos e já li todos os livros e indico. É fantástico, é legal. E, claro, brasileiro. O Fernando Moraes é um autor já bem conhecido aí de todos os jornalistas, todos os jovens jornalistas, acho que o pessoal que está dos velhos, dos veteranos também, mas na faculdade a gente ouve falar muito dele também. Mas o que às vezes a gente não sabe é que os livros dele se tornaram filmes, a maioria. Eu vou citar só alguns aqui para vocês terem uma noção. A gente teve, acho que o mais antigo deles é o Olga. Eu estou até olhando aqui na minha lista, porque o Chateau, o Rei do Brasil, que é um filme também que foi baseado num livro publicado por ele, demorou muito tempo para sair. E, se eu não me engano, ele está disponível para assistir na Netflix. A gente teve Olga, que é um livro de 85 e o filme foi lançado em 2004. A gente tem Chateau, o Rei do Brasil, que o livro é de 94 e o filme de 2015. E a gente tem Corações Sujos, um livro de 2000, e o filme saiu em 2011. E agora, recente, em 2019, teve um filme que saiu na Netflix, produção original Netflix, que saiu como Wasp Network, que é baseado nesse livro do Fernando Moraes, que é Os Últimos Soldados da Guerra Fria, o título em português. Esse, como está mais recente, o livro é de 2011, de 2011. Esse, como está mais recente, a história conta a história de espiões cubanos que vão para os Estados Unidos e se infiltram lá e vivem normalmente. E essa história se desenrola a partir dessa rede de espiões que acabam... Porque pouca gente sabe que os Estados Unidos tentou fazer uma invasão a Cuba e deu tudo errado. E por que deu tudo errado? Porque os cubanos tinham a informação antecipada, porque eles estavam infiltrados lá nos Estados Unidos. Então essa é uma história bem intrigante, porque você vê que uma pequena ilha, eles conseguiram desenvolver uma rede de informações que conseguia neutralizar as investidas de um país tão poderoso como os Estados Unidos. Então é interessante. Leiam um livro, vejam um filme, eu recomendo. O Corações Sujos, como eu trabalhei muito tempo na colônia japonesa, eu conhecia um pouco da história. Até mesmo quando o Fernando Moraes estava entrevistando as pessoas e fazendo pesquisa para esse livro, algumas pessoas comentaram: olha, tem um jornalista aí pesquisando sobre a Shindo Himei, que era uma organização que isso se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que o Japão integrou o eixo, o que a gente chama popularmente de o eixo do mal, que foi o eixo, né, formado por Itália, Alemanha e Japão, que juntos eles iam fatiar o mundo, né? Iam dividir em 3 ali. E, bom, perderam a guerra, claro, história conhecidíssima. Só que os japoneses aqui no Brasil, alguns que estavam aqui no Brasil, não acreditaram, acharam que era mentira. E teve um grupo que acreditou e aceitou. Lógico que o governo brasileiro, no início o Vargas, né, isso antes, né, da Alemanha nazista pareceu que era realmente, né, que é com o Hitler, o governo Vargas ele meio que flertou um pouquinho, né, com o fascismo ali italiano, com o nazismo alemão, mas só que felizmente não foi, acabou ficando com os aliados. Então o governo brasileiro desenvolveu algumas leis, algumas regras para proibir que o idioma japonês, italiano fosse difundido aqui no Brasil, alemão também, né, fosse difundido aqui no Brasil. Então teve uma grande repressão a esses grupos de imigrantes que estavam aqui no Brasil, que integraram o eixo. Então esses súditos do Império Japonês, alguns não acreditavam, então eles criaram um grupo
que era Shindo Himei, e eles iam atrás, eles eram os negacionistas, vamos fazer uma equivalência com o que é hoje, né? Esse grupo japonês, ele era os negacionistas que não aceitavam que que o Japão tivesse perdido a guerra, porque eles acreditavam que o Japão era comandado por um deus, que o imperador era uma divindade. Então eles não acreditaram que tinham perdido. Então eles começaram a perseguir os japoneses que acreditavam que tinham perdido a guerra e aceitavam essa derrota. E estavam querendo tocar a vida para frente. Então eles começam a perseguir e assassinar esses japoneses que não aceitavam. Então existem vários conflitos, a história vai se desenrolando. Enfim, é um filme e um livro que vale a pena ler também. Olga, eu acho que esse é mais antigo, o pessoal deve conhecer melhor, que é a história da Olga, que ela era uma militante comunista e ela foi presa, né, isso na era Vargas, e foi mandada para os campos de concentração. Então foi deportada daqui do Brasil para os campos de concentração, porque a Olga ela não era brasileira. E a história se passa todo sobre essa tragédia que foi. Para você ver que tem uma conexão, né, entre a narrativa de que o Brasil quase que se alinha com o eixo do mal, né? Faltou pouco. Ainda bem que não. E esse eu não vou falar muito, porque acho que vocês conhecem mais, que é o Olga, e eu recomendo também que vejam. E como é um filme e um livro que eu li já tem um tempo, eu não vou lembrar muito os enlaces do filme e do livro. E tem Chateau, o Rei do Brasil, que é a história de Assis Chateaubriand, que é o cara que fundou o MASP. O cara era o rei do Brasil mesmo, mas no império de mídia e comunicação. Ele dominava o Brasil, ele foi fundamental no desenvolvimento das comunicações aqui no Brasil. E ele tinha uma influência muito grande política, e ele tinha umas ideias muito controversas. É um personagem em um livro bem interessante de se ver, e o filme demorou muito, porque teve uma treta, depois vocês podem pesquisar melhor, mas teve uma confusão aí com o diretor do filme, com os direitos, com onde ia terminar o filme, como que ia, quem que ia exibir esse filme, enfim, demorou, saiu pela Netflix. Acho que demorou uns 12 anos. Não vou me lembrar agora, mas demorou uns 10 a 12 anos para sair esse filme. E esse é o primeiro bloco de listas que eu indico para vocês sobre filmes, livros que viraram filmes. Você viu que eu só falei um norte-americano e o resto todos do Fernando Moraes. E agora eu vou para alguns que são mais clássicos e não são brasileiros, mas que alguns mais velhos e alguns mais novos, né, mais fáceis de achar hoje nesses streamings. Vou começar por um que é um clássico que a gente acaba vendo na faculdade, dois, né, que a gente meio que é obrigatório assistir na faculdade de jornalismo, que é o Cidadão Kane, de 1941, e A Montanha dos Sete Abutres, que é de 1951. Cidadão Kane conta a história de um grande... Ele é um Assis Chateaubriand, só que muito mais antigo. Ele também tinha um império das comunicações. É interessante assistir esse filme e ver como é que se desenvolve a história com essa narrativa de poder, né, e comunicação. A Montanha dos Sete Abutres é um filme que, apesar de eu ter assistido ele há muito tempo, a história dele é triste, porque fala sobre o sensacionalismo. Até que ponto vai um jornalista para conseguir manter uma história viva, para ter relevância, proeminência, enfim, fala sobre o sensacionalismo da notícia e vale como reflexão, né, para os tempos que vivemos hoje também. Todos os Homens do Presidente, um clássico. Quem nunca ouviu falar de Watergate e do presidente Nixon, que renunciou no seu segundo mandato, claro, né? Mas ele renunciou por causa desse caso que
que começou por causa de uma investigação jornalística. Então, também tem o livro e tem o filme. Então, eu recomendo que... Ó, Todos os Homens do Presidente, o livro é de 74 e o filme é de 76. Então, foram 2 anos. Então, foi uma adaptação bem rápida de um para o outro. Mais novos, eu vou indicar 2, que é Spotlight, Segredos Revelados, e The Post, A Guerra Secreta, de 2015 e 2017. Tá? Eu assisti os 2, como eles são mais novos, eu não vou dar spoiler nenhum deles, não vou falar nada, mas dá uma pesquisadinha, lê a sinopse, que vocês vão entender do que se trata os filmes, vale a pena também. E como bônus, eu vou indicar um filme sobre a história de um jornalista que escreveu 2 livros fantásticos, que é Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, de 1919, e México Insurgente, de 1914. O filme é de 1981 e chama-se Reeds, que é a história do jornalista John Reed. É bem legal. Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, ele conta a história do nascimento da União Soviética, em 1917. E ele estava lá. Enfim, ele conta a história como que foi de dentro. É legal. E o México Insurgente fala da... Eu não vou lembrar agora a história, então eu vou pedir uma ajuda aqui pro nosso amigo... melhor. Eu vou fazer melhor. Eu vou pedir ajuda aqui pro nosso amigo Google, porque o meu livro está ali na estante. Mas é sobre a Revolução Zapatista. México Insurgente. Olha lá. Eu tenho essa edição aqui, que é mais recente, da Boitempo. E o filme também vale a pena, porque conta um pouco mais a história do John Reed. É interessante de se ver como que ele faz a apuração, onde ele estava, com quem ele conversava. Ó. Revolução Mexicana de 1910. Incrível que conta a história da Revolução Mexicana de 1910. É incrível a história do John Reed, porque ele esteve em 2 momentos muito históricos da nossa história recente, do século XX. E ele estava lá. Simplesmente ele foi, entrevistou, fotografou, conversou com as pessoas e você vê que teve aí talvez eles tenham entendido esse zeitgeist, esse espírito do tempo, e que estavam acontecendo revoluções no mundo. E ele quis tá no meio, tá envolvido, até porque ele era comunista, né? Então, provavelmente ele tinha informação de primeira mão, porque essas revoluções tiveram um pezinho meio como, né, uma mãozinha assim, comunista, principalmente do surgimento da União Soviética. União Socialista da República Soviética, enfim, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então é isso. Aí fica a minha dica, essas são minhas indicações. Eu vou repassar aqui de forma mais rápida, falando um por um, mas eu vou deixar aqui também na descrição todos esses que eu citei, uma listinha e tal, para vocês pesquisarem e irem atrás dos filmes e irem atrás dos livros, que vale a pena e vai ser uma grande contribuição para a sua formação como jornalista e até para quem gosta de filmes, para fazer resenhas, fazer vídeos falando sobre como que foi como que é o filme, enfim, para quem tem canal no YouTube também. Então eu falei sobre A Sangue Frio, Corações Sujos, Olga, Chateau, O Rei do Brasil, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, Cidadão Kane, A Montanha dos Sete Abutres, Todos os Homens do Presidente, Spotlight, The Post e de bônus eu deixei para vocês Reed, que é a história sobre o jornalista John Reed. Por hoje é só, não esqueçam de contribuir lá com o nosso financiamento coletivo, vou deixar no final aqui o link para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!